Placa metálica se solta da ponte Pedro Ivo Campos e trânsito para na entrada da ilha. Incidente causou transtornos no último sábado. Violência no trânsito. 9 pessoas morrem nas estradas catarinenses no fim de semana. Detento morre após cirurgia de retirada de 42 objetos do estômago. Prefeitura de Florianópolis estuda medida para amenizar transtornos causados pela maré alta. Santa Catarina comemora bons números na exportação. Carnes de aves lideram principais produtos enviados para o exterior. São José é a segunda cidade com maior número de geração de empregos no estado. Frio recorde em Santa Catarina. Na Serra, os termômetros chegaram a 9 graus negativos. Hoje é segunda-feira, 8 de julho de 2019. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal Local, primeira edição. Uma placa metálica de interligação do asfalto da ponte Pedro Ivo Campos se soltou por volta das 8 horas da manhã deste sábado e causou congestionamentos na Grande Florianópolis. A via é a única entrada para a ilha de Santa Catarina. O trânsito ficou interditado durante toda a manhã. O congestionamento chegou à BR-101 e deixou o tráfego completamente parado na via expressa. 2 faixas da ponte ficaram bloqueadas para a colocação de uma placa de metal de 600 quilos sobre a via. No final da tarde, os funcionários da empresa responsável pelas obras da ponte realizaram a solda da estrutura. A intervenção durou aproximadamente 2 horas e o trânsito foi liberado por volta das 5h30 da tarde. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informou que o conserto foi feito sem parte dos parafusos para a placa, que foram comprados em maio, mas ainda não foram entregues. A mesma placa de interligação já havia se deslocado neste ano. Em maio, o governo do estado havia soldado a placa. No entanto, faltaram parafusos específicos para garantir a fixação. De acordo com o governo, os parafusos devem chegar nas próximas semanas. O fim de semana teve um saldo trágico no número de acidentes com mortes nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina. Segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, foram 9 mortes resultantes de acidentes de trânsito até o final da tarde deste domingo. Em um deles, um motociclista de 22 anos bateu contra um objeto na altura do quilômetro 181, na BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Ele pilotava uma moto CG 150 Titan com placas de Florianópolis. O piloto morreu e a passageira da moto, uma jovem de 18 anos, sofreu lesões graves. Um outro grave acidente foi registrado no quilômetro 110 da BR-470, em Apiúna, no Vale do Itajaí. Um Fiat Uno com placas de Indaial bateu de frente com um caminhão Scania de Itajaí. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de acidentes são relacionadas à imprudência, como excesso de velocidade e consumo de álcool antes de dirigir. Texto base da reforma da Previdência chega ao Congresso. Quem traz os detalhes é a repórter Selma Dias, de Brasília, da TV Brasil. O presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu a frente dessas negociações. Hoje ele vai conversar por volta de meio-dia com líderes partidários para fechar acordos e também procedimentos para essa votação. No fim de semana ele conversou com ministros e também com parlamentares do Centrão. Já existe uma contagem de voto e pelo mapeamento o governo acha que tem pelo menos aí 330 votos favoráveis, número mais que suficiente aí para aprovar esse texto. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que já há consenso entre as bancadas pela manutenção do texto que foi aprovado na comissão especial, mas ele não descarta a possibilidade aí de mudanças pontuais em plenário. E aí, Carlos, o que acontece depois dessa aprovação? Tem um calendário acertado, né, que ficou para terça-feira, amanhã, o início da discussão, e na quarta se iniciaria a votação. A ideia é colocar um quórum alto, né, no plenário, pelo menos 500 deputados, para não correr o risco de sofrer uma derrota. E como esse texto precisa ser votado 2 vezes aqui na Câmara, essa aprovação vai exigir um esforço aí concentrado dos articuladores para concluir esse assunto até o dia 17, que é quando se inicia o recesso parlamentar.
A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa vai realizar uma reunião nesta segunda-feira com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. No encontro, os parlamentares apresentarão as demandas de diversos setores da economia em relação aos 3 projetos de lei para a homologação ou revisão dos incentivos fiscais que tramitam na Casa. O tema dos incentivos fiscais deve concentrar os debates do parlamento nas próximas semanas. Isso porque a legislação federal obriga a aprovação pela Assembleia dos atuais benefícios tributários para que possam continuar valendo a partir de agosto. Por isso, os 3 projetos do governo que tratam da renovação ou revisão dos incentivos fiscais de diversos setores precisam ser votados em plenário até o dia 17 de julho. Na semana passada, os parlamentares debateram um tema com empresários das indústrias têxtil, de bebidas, laticínios e de carnes. Desde quarta-feira da semana passada, a maré alta tem provocado alagamentos em vias importantes da capital, como a SC 405 em direção ao sul da ilha e as avenidas da Saudade e Gustavo Richard. Para amenizar os transtornos causados pelo fenômeno, a Prefeitura de Florianópolis estuda soluções para evitar maiores problemas para a população. Segundo o secretário de Infraestrutura, Walter Galina, está sendo avaliado um formato de comporta para estancar a água. A comporta fecharia à medida que a maré subisse. Outra solução sugerida, mas inviável pelo alto custo, seria elevar a pista nos locais em que acontecem os alagamentos. Nos primeiros dias de maré alta na semana passada, os congestionamentos duraram mais de 3 horas por conta dos pontos de bloqueio em direção ao sul da ilha. Desde sexta-feira, a base aérea tem sido aberta no fim de tarde, quando acontece o fenômeno. A solução encontrada pela Prefeitura, embora paliativa, tem sido adotada para minimizar os efeitos no trânsito. Outras cidades catarinenses também enfrentaram o problema, como Balneário Camboriú e Itajaí. De acordo com a Epagre-Seran, para esta segunda-feira, ainda há previsão de ressaca na capital, com ondas de até 2,5 metros de altura. Um detento da colônia penal agrícola de Palhoça morreu no último sábado, após ser submetido a uma cirurgia de retirada de 42 objetos do estômago. Michael Mafrolete Pereira, de 30 anos, natural de Florianópolis, estava retornando de uma saída temporária quando os agentes penitenciários desconfiaram do comportamento dele. No estômago do preso havia 8 celulares, 6 placas eletrônicas, 23 invólucros com uma substância suspeita, 2 embalagens de papel e 3 cabos para celular. Michael ingressou no sistema em 2012 e cumpria pena por tráfico de drogas, entre outros crimes. Governo espera aprovar a reforma da Previdência na Câmara esta semana. Presidente Jair Bolsonaro discutiu o tema com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bolsonaro também participou de um encontro com o ministro das Relações Institucionais, Ernesto Araújo, e com uma delegação de parlamentares da Coreia do Sul. As informações da agenda do presidente com a repórter Luana Karen, da TV Brasil. À tarde, entre os compromissos previstos na agenda do presidente, está uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ontem o presidente Jair Bolsonaro foi até o Maracanã conferir a final da Copa América. O Brasil venceu o Peru por 3-1 e levantou a taça pela 9ª vez. O presidente estava acompanhado de vários ministros de Estado e no intervalo do jogo eles conversaram com a nossa equipe. Vamos ver. Todos os jogos que eu fui nos últimos 2 anos, ganhamos e não vai ser diferente agora. Esse é um detalhe muito importante, uma Copa América sem qualquer incidente de violência significativo. Eu espero que essa seja uma grande semana. Comece agora com o Brasil campeão e ao longo da semana a gente aprova a Previdência. Incêndio atingiu uma lanchonete na praça de alimentação do Beira Mar Shopping, no centro de Florianópolis, no começo da tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a praça chegou a ser interditada por 15 minutos devido à fumaça. A suspeita, de acordo com os bombeiros, é que o incêndio tenha ocorrido após um curto-circuito em uma máquina. As causas do incêndio, no entanto, só serão conhecidas após o local passar por uma perícia. Em nota, a assessoria do estabelecimento disse que o shopping continua funcionando normalmente. Santa Catarina terminou o primeiro semestre deste ano com números positivos para o comércio exterior. Entre janeiro e junho, as exportações catarinenses cresceram 10,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto no Brasil houve um recuo de 3,5%.
Em números absolutos, as vendas de Santa Catarina para o exterior somaram 4,5 bilhões de dólares contra 4 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano passado. Apenas em junho, a alta foi de 1,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do semestre, as carnes de aves representam 24% das exportações catarinenses. A carne suína representa 8% das exportações e ocupa a segunda posição. Soja e motores elétricos também apareceram no topo da lista dos produtos exportados por Santa Catarina. Os principais destinos das exportações catarinenses foram os Estados Unidos, com 14,6%. Em seguida, aparecem a China, Japão, Argentina e México. A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, registrou 9,2 graus negativos na madrugada deste domingo. Por causa da baixa temperatura, a cascata Morro das Torres ficou parcialmente congelada. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, com exceção do litoral, todas as outras regiões registraram temperaturas abaixo de 0 grau na manhã de domingo. Segundo o Instituto Climatempo, a grande e intensa massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil no primeiro fim de semana de julho causou um frio extremo no sul, no sudeste e em áreas do centro-oeste do país, com temperaturas muito baixas. Os dias mais frios do ano foram neste fim de semana. Confira agora a previsão para este começo de semana. Nesta segunda, o dia amanheceu com geada nos pontos mais altos do estado. Na terça-feira, a condição de formação de geada na Serra e no Planalto Catarinense. O sol predomina em todas as regiões e não chove. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 21 graus. Projeto Rondon leva jovens universitários em missões pelo interior do país. As informações são da TV Brasil, com a repórter Flávia Peixoto. O embarque foi antecedido por reuniões de planejamento. Na Universidade de Brasília, por exemplo, o pessoal da Faculdade de Comunicação organizou como vai ser a cobertura jornalística das oficinas que rondonistas de outros cursos vão realizar em comunidades acreanas. Desde que eu entrei na faculdade, eu escutei falar do Projeto Rondon, né? E eu sempre achei muito incrível, muito legal. Depois de muita expectativa, chegou o dia da viagem. Doido pro Acre com o Projeto Rondon. E esse é só um dos embarques. Tem vários outros acontecendo a partir de aeroportos de outras cidades. 252 rondonistas vão para 12 municípios do Acre. E na segunda semana de julho, mais 252 vão para uma operação do Projeto Rondon em 12 municípios do Piauí. Em São Paulo, na base aérea, outros estudantes viajaram em aviões da FAB. Nessa operação a gente vai trabalhar na área de saúde, educação, cultura e direito. E eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. O projeto é inspirado em Cândido Mariano Rondon, o Marechal Rondon. Personalidade histórica, ele explorou uma parte do país até então desconhecida, fez contato com etnias indígenas e, com suas viagens, ajudou a detalhar o mapa do Brasil. O dentista Flávio Soares viveu esta experiência em 1984. Rondon me colocou uma possibilidade de entender o quanto é importante o trabalho voluntário. A Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana oficializou parte do novo aditivo financeiro para a obra de recuperação da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis. Foi autorizado o acréscimo de R$ 8,3 milhões no valor total da reforma. As informações são do Diário Catarinense. O prazo de liberação do trânsito está mantido para 30 de dezembro, mas as estruturas temporárias serão retiradas até março de 2020. Este aditivo é parte de um valor maior que já havia sido anunciado pela Secretaria como necessário diante da prorrogação do prazo de conclusão da reforma por um ano. O cálculo é que a obra tem um custo mensal de R$ 2 milhões para a empresa responsável pela obra, que vinha cobrando a readequação financeira. De acordo com a Secretaria, os R$ 8,3 milhões dizem respeito a serviços já previstos. Até agora, com este aditivo, o atual contrato custa aproximadamente R$ 333 milhões e 316 mil reais. A Vigilância Epidemiológica de Florianópolis divulgou um alerta sobre o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Até o momento, já foram registrados 188 casos, número considerado alto até mesmo para o inverno.
Deste total, 164 pacientes atendidos moram na capital. De 2 a 30 de junho, de acordo com a Secretaria de Saúde de Florianópolis, eram esperados, dentro da margem de segurança, 22 casos da doença, mas foram diagnosticados 54 casos de síndrome respiratória em um mês. Já de influenza A, são 9 casos confirmados no mês de junho, sendo 2 óbitos na capital, de uma mulher de 52 e um homem de 53 anos. A síndrome respiratória grave é caracterizada por sintomas de gripe, como febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta, cefaleia, que é dor de cabeça, e dores musculares. A vigilância epidemiológica recomenda que, ao perceber estes sintomas, o paciente procure a unidade de saúde mais próxima. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, mostram que São José apresentou um saldo positivo na geração de empregos no mês de maio, sendo a segunda colocada em geração de novas vagas no estado. Neste período, foram abertos 4.650 postos de trabalho e 4.395 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 255 vagas. O setor que mais empregou foi o de atividades administrativas terceirizadas, com saldo positivo de 237 vagas, seguido pelo setor de atividades profissionais específicas e atividades profissionais científicas, com um saldo positivo de 132 vagas. E, em terceiro lugar, o setor de tecnologia da informação, com 30 vagas positivas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, Valdemar Bonhausen, a gestão é voltada para a criação de estratégias que visam estimular o desenvolvimento e a geração de renda no município. A exposição retrata a arte e política do continente africano. As informações são da repórter Maria Helena Salles, da TV AL. A exposição Mbote reúne 17 obras no espaço didático-cultural da Assembleia Legislativa. São desenhos originais e autorais no estilo realista, feitos pelo artista do Congo, Serge Kabongo. As obras representam a mulher africana na sociedade, personagens históricas e a espiritualidade africanas, as paisagens e a arquitetura tradicional da África. Um dos trabalhos preferidos do artista africano é este, que destaca a educação que o povo Maasai dá aos filhos e que é cheia de desafios. O que mais impressiona é que todas as obras são feitas com caneta esferográfica sobre papel. A nossa vida é como essa folha em branco. Quando a gente nasce, a gente não fez nada ainda, né? Essa folha e a caneta são todas as nossas ações. Então, tudo que a gente faz, ela fica aqui registrada e a gente não tem como apagar. E justamente por causa disso que eu uso. Kabongo explica que Mbote, o nome da mostra, é uma palavra em Lingala, uma das línguas faladas na República Democrática do Congo, que significa bom dia e que usamos para começar uma conversa pela primeira vez com alguém. Na exposição, é uma forma de apresentar ao público a cultura africana. Todas as exposições que eu faço, eu tento colocar uma palavra africana, típica, assim, uma língua africana, né? Que assim que as pessoas podem aprender como se fala bom dia. Por que também? Porque bom dia, se eu não conheço você, se eu não conheço uma pessoa, eu preciso falar para ela bom dia antes de estabelecer o primeiro contato com ela. Então, quando a pessoa aprende a falar bom dia numa língua nativa africana, ela acaba fazendo o quê? Conhecendo pela primeira vez a cultura africana, pelo bom dia, né? E assim por diante estabelecer o primeiro contato com ela. A cantora francesa Joanna Wilkitsky participou da abertura da exposição de Serge Kabongo, que é autodidata e se dedica aos desenhos e pinturas desde os 13 anos de idade. Mas, em 2009, se formou pela Academia de Belas Artes de Kinshasa, capital do Congo. Há 2 anos concluiu também o curso de design pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele chegou ao Brasil há 7 anos.
O jogo de luz e sombra é uma das principais características da obra do artista, que chama a reflexão para questões ligadas à arte e à política do continente africano. A gente costuma ver muitas vezes que quando uma coisa se trata da Europa, ela parece um pouquinho chique, maravilhosa. Quando se trata da África, o primeiro pensamento das pessoas é o quê? Pobreza, fome, guerra e assim por diante. Então, essas obras, o que eu espero com elas? Primeiramente, as pessoas conhecerem a cultura africana, não somente pela beleza das obras, tudo isso, mas também as mensagens de cada obra, o que cada obra está falando, o que a pessoa pode aprender com o continente africano. Segunda-feira, edição de estreia, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera. A tramitação das matérias na Câmara de Vereadores de Palhoça segue um rito regimental e constitucional, respeitando prazos e normas estabelecidas. Veja o caminho que um projeto deve percorrer para ser transformado em lei. Os projetos de lei, decretos legislativos e resoluções têm o mesmo ritmo de tramitação. Depois de lidos em sessão, são encaminhados ao presidente da Câmara, que faz a distribuição para o primeiro secretário, a assessoria jurídica e para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que vai dar o parecer. Tudo isso é feito digitalmente, acelerando e facilitando o processo. No dia seguinte à leitura da matéria em plenário, o presidente da Câmara encaminha a cópia da matéria a outras comissões temáticas, se for o caso. Cada comissão tem prazo de 7 dias para os trabalhos. O prazo da